da igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos 12. Vamos ler, né? Salmos 12. O primeiro, ele diz: primeiro diz assim, né? Ele fala do auxílio contra a falsidade, isso desse Salmo 12. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a beleza é exaltada. Amém? Amém. E a igreja pode sentar. Amém. Aleluia. Aleluia. Som. Quando eu vi no início do grupo que o tema para essa campanha seria o Salmo 12. Então, em casa, quando eu comecei a ler, eu disse: Deus, o Senhor quer falar com a tua igreja através dessa mensagem. O Senhor quer trazer à tona tudo que a tua igreja está passando, tudo que a tua igreja está vivendo. Essa mensagem, ela é de Deus para este lugar. Ela é de Deus para esse povo. Porque aqui, nesse Salmo 12, o salmista ele está pedindo socorro. Porque ele estava sendo perseguido, oprimido, caluniado. Ele estava num momento de aflição tão grande e tanta perseguição que ele pediu socorro ao Senhor. Ele entendia que não tinha mais solução da parte dele através da luta, dos esforços, porque a opressão era grande. A Bíblia diz que Deus, quando separa um homem para entregar o seu decreto, esse homem ele tem que ter um coração sábio, porque Deus ele trabalha de acordo com a obediência. Ele trabalha na obediência dos seus servos. Então aqui o salmista ele estava em socorro do auxílio de Deus, porque a falsidade era muito grande. Né? Ele não sabia mais, né? Ele não sabia mais como recorrer, ele não sabia mais o que fazer para se livrar de tanta perseguição. Então quando ele diz socorro, Senhor, porque não há homens piedosos,
desapareceu os fiéis entre os filhos dos homens. Ele estava reconhecendo ali que dentro do povo dele, o próprio povo que estava com ele, não havia mais ninguém fiel. Não havia mais ninguém em que ele pudesse confiar. Aleluia. E aqui no 2 ele diz, né, que falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Então no terceiro ele estava pedindo a Deus que Deus cortasse esse povo, a língua desse povo, que Deus viesse intervir. Porque coisa terrível é você viver no meio de um povo que você confia, e ele está ali batendo nas suas costas, lhe parabenizando, mas usando de mentira. Usando de mentira. E isso é dentro da casa do Senhor, principalmente. Porque muitas vezes, aleluia, nós estamos na presença do Senhor, trazendo aquilo que Deus nos entrega, mas a opressão é tanta que muitas vezes tem alguém do nosso lado em quem estamos confiando nessa pessoa. A pessoa está batendo no ombro, está falando de Deus para mim e para você, mas está falando simplesmente de lábios, da boca para fora. Dá tapinha nas costas, fala do nome de Deus, diz que Deus está contigo, mas pelas costas está te apunhalando. E o salmista aqui, ele diz que estava pedindo socorro, porque só Deus é que estava vendo. Só Deus é quem conhece o coração do homem. E por conhecer o coração do homem, é Ele quem prepara todas as coisas. É Ele quem prepara tudo. Mas o salmista aqui, ele diz: o que é que eles dizem, né? O que é que eles dizem? O que alguém diz de mim e de ti? Por trás da vida das tuas costas. O salmista se queixou aqui dizendo que eles, e com língua, eles diziam que com língua, na sua língua eles estavam prevalecendo, né, através dos seus lábios. E quem seria o Senhor? Né? Na língua dos malfeitores, na língua dos perseguidores, na língua dos infiéis, ele blasfema o nome do Senhor. E dá tapinha nas minhas costas e nas tuas costas, falando em nome de Deus. Falando em nome de Deus. Mas o Senhor respondeu ao salmista. O Senhor respondeu ao seu servo. Ele sabia que ele estava necessitado, estava se sentindo só, se sentindo incapaz, porque aqueles que ele separou para ser com ele estavam lhe traindo, estavam lhe apedrejando pelas costas. E ele não via mais solução, não sabia onde buscar, não sabia em que mais ia confiar. E não está sendo diferente nos dias de hoje. Quem é justo está sendo perseguido. Estamos vivendo a inversão de valores. A mentira está prevalecendo no lugar da verdade. E o Senhor não está se agradando, não foi em vão que Ele separou essa mensagem para essa campanha. E o Senhor está dizendo, através da sua mensagem, que por causa dos opressores, da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, Ele está dizendo: eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por mim suspira. Porque em nome do Senhor é que nós obtivemos vitória. É no nome do Senhor que nós nos prostramos, o adoramos. Mas o verdadeiro, o sincero, aquele que quer a verdade, aquele que se deleita, se derrama na presença do Senhor, diz: eis-me aqui, Senhor. Vai de encontro com esses lábios que falam contra a minha vida, que planejam o mal contra mim. Então, quando eu e você se deleita nos pés do Senhor e apresenta as nossas impossibilidades, quando nós apresentamos as nossas fraquezas, reconhecendo que sem Ele
guerra, porque o diabo ele tem poder sobre mim e sobre você. Como o diabo já tem falado aqui outras vezes, que Deus não tirou o poder de Satanás. E se nós não estivermos revestidos das armaduras de Deus, nós perecemos. E só através das armaduras do Senhor é que nós estamos revestidos de força. Né? E a alegria do Senhor é a nossa força. E no 6 ele diz: a palavra do Senhor são palavras puras, prata refinada, em cantinho de barro, depurados 7 vezes. Então é preciso muitas vezes eu e você ser quebrado, ser moído, que Deus permite que isso venha acontecer conosco. Muitas vezes a perseguição, o tapinha falso nas costas, né? Deus permite que é para nós abrirmos os nossos olhos, pedir discernimento a Ele, que Ele mostra onde há o joio, onde há o trigo, e como é que nós devemos prosseguir debaixo da vontade do Senhor. E quando Ele nos mostra e nós fazemos o que apraz do Senhor dentro da verdade, que é a palavra, o Senhor Ele vem e peleja pela minha e pela tua causa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E no versículo 7 diz: o Senhor. Sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Então, o profeta estava aqui clamando a Deus, se sentindo completamente sozinho em sua luta contra o mal. Quantas vezes eu e você não se sente desse jeito? Quantas vezes eu e você se sente abandonado? E muitas vezes o Senhor está calado, permitindo que eu e você se sinta assim. Aleluia. Até o ponto de nós descermos diante da presença do Senhor e buscarmos dele a resposta para aquilo que nós não estamos conseguindo fazer. A luta é grande, a perseguição é grande, a falsidade é grande, porque estamos vivendo nos últimos dias, estamos presenciando o que Apocalipse tem falado, né? O que Apocalipse revela para os finais dos tempos. A verdade está virando mentira, a mentira está virando verdade. E quando a verdade se levanta, o inferno, né? Quando a verdade é proclamada, o inferno se levanta. E tudo isso é a permissão do Senhor. Porque a palavra dele nos ensina que nós devemos vigiar. Nós devemos estar como aquelas noivas prudentes. Porque a Bíblia fala de 10 virgens, que 10 eram prudentes, mas 10 eram nécias. E entre essas nécias estão muitas vezes diante de nós. Muitas vezes já entra por estas portas, tem azeite, mas o azeite é só um pouco. Vem na intenção de buscar o teu e o meu. Porque muitas vezes elas não estão esperando o noivo de verdade. Vem para a casa do Senhor para bater tão somente na minha e nas tuas costas, dizendo que tem azeite. Mas o dia do Senhor vem e Ele está mostrando à sua igreja que verdadeiramente é a noiva que está se preparando para se encontrar com o noivo. Aleluia. Deus, Ele separa o povo dele para trazer a mensagem da verdade. Mas quando a mensagem ela é proclamada, o diabo se levanta e coloca a contenda no meio do povo para que a verdade não venha prevalecer. E foi assim com os profetas. Foi assim com Jeremias. Que ele foi preparado para proclamar aquele povo. Aleluia. No livro de Jeremias,
conheci. E antes que saíste da madre, eu te consagrei e te constituí por profeta às nações. Então, o que eu quero dizer nesta noite, que como profeta, né, nós trazemos a palavra da profecia do Senhor. O Senhor, Ele levantou Jeremias, Ele levantou, entre outros profetas, para trazer a verdade ao povo. Mas o povo, com dura cerviz, não dava ouvido à palavra do Senhor. E todo aquele que Deus separa para trazer a verdade, ele é oprimido, ele é perseguido, ele sofre, ele chora. Foi assim com todos os profetas, não foi fácil. E também não é fácil comigo e com você hoje. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Então o profeta, né, ele diz aqui que estava sozinho na luta contra o mal. E ele sentia que não existia mais pessoas boas, nem fiéis no mundo. Mas hoje nós estamos vendo, estamos presenciando tudo isso que está acontecendo. É difícil eu e você saber quem é a pessoa boa de verdade. Porque muitas vezes estamos convivendo todos os dias, mas nós não conhecemos. E trazendo, né, na palavra inspirada por Davi, quando Deus separou, e Samuel foi fugir, o homem segundo o coração de Deus, ele disse ao seu profeta: não atenta para a aparência, porque tu vê por fora, mas eu conheço o coração. O Senhor está dizendo nesta noite: não se embeleze com a aparência. Oh, glória! Não venha se embelezar com a aparência de ninguém. Amém, Jesus. Não somente peça a direção do Espírito Santo, porque Ele vai falar. É Ele quem me justifica, é Ele quem te justifica. Glória. Então aqui o profeta clamou. Como já foi falado aqui no livro de Miqueias, que o nosso diácono não deixou, eu tinha separado aqui também, que o Senhor separou Miqueias para levar a mensagem dele ao povo. E Miqueias passou por muitas opressões, né? Então, como o profeta do Senhor, ele sofre, né? Alguém que está na direção do Senhor, aquele que o Senhor conhece o coração e envia ele para entregar a mensagem aos desobedientes, ele sofre. Ele é apedrejado, caluniado, oprimido, é perseguido de morte por trazer a verdade, né? Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor, ela diz que Jeremias foi separado um profeta, era chamado de chorão, porque a gente sofre quando vê determinadas coisas que acontecem diante dos nossos olhos. E eu e você falamos, levamos do povo que nós conhecemos, para que aquela pessoa venha abrir os olhos espirituais e entender que Deus não quer ela naquela posição, não quer ela fazendo daquele jeito, mas ela não obedece. Pelo contrário, ela vem nos agredir, muitas vezes com palavras, outros com agressão física, mas o Senhor diz para mim e para você: mesmo que tu venha ser perseguido, proclama a minha palavra, porque eu sou a verdade e a vida. Glória! Sou eu quem faço todas as coisas, como já foi falado aqui nesse púlpito nesta noite. Aleluia! E Jeremias, na sua vocação, onde Deus, aleluia, onde era Deus que lhe formou, já conhecia, que constituiu ele para pregar o Evangelho, para levar o amor, para
muitos que estavam naquela época, não só naquela época, mas todos os dias, né? Nós nos deparamos com falta de amor no meio do povo, e principalmente o povo de Deus. Porque existem muitos no meio de Deus que são só de lábios, que falam de lábios. Abraça, dá tapinha nas costas, mas verdadeiramente não tem amor. Né? E Jeremias sofria, e isso faz com que nós, quando temos a direção do Espírito Santo para fazer aquilo que o Senhor determina, nós sofremos. Nós ficamos amargurados. Muitas vezes dá vontade de parar na caminhada. Dá vontade de dizer, Senhor, eu não quero mais nada. E como não sofreram os profetas do Senhor com a violência, com a degradação que ele presenciava, Deus não precisa de muito quando ele quer falar para o seu povo. Deus utilizava de apenas um para levar a mensagem. Né? Foi assim com Jeremias, foi assim com Ezequiel, Daniel, e todos passaram por dificuldade por trazer a verdade e principalmente a palavra. Não, meu amado irmão, minha amada irmã, quando você estiver sendo jogado na cova dos leões, é só clamar como Daniel clamou. Quando estiver dentro de um poço profundo e for lançado, não somente clame ao Senhor, porque foram assim com os profetas. E também assim é comigo e contigo. Então, eu fiquei maravilhada com essa mensagem, porque tudo que está aqui está acontecendo na nossa nação. Está acontecendo a perseguição no meio do povo de Deus. E muitos que estão no meio do povo de Deus estão batendo na minha e nas tuas costas, mas estão aplaudindo Satanás. Está desconhecendo Jesus. Né? Estão prevaricando com a palavra. Estão apenas querendo aparecer. Estão apenas atrás de dinheiro, atrás de reconhecimento social. É isso que está acontecendo. Então aqui, quando o salmista pediu socorro, hoje a nação brasileira ela pede socorro de Deus. Mas Deus está no controle, porque a nação é dele. Nós somos cristãos privilegiados. E o Brasil está sendo atacado por ter muitos cristãos. É o país que prega o Evangelho. E esse país existem, né? Muitos descendentes de Israel. Eu não conheço, você não conhece, mas Deus conhece. Por isso o Evangelho, ele é extenso no Brasil. E o Brasil é uma nação próspera, é uma nação rica, é a nação que o Senhor preparou, é um celeiro do mundo. E por isso, o Evangelho sendo pregado, né, com todo vigor, o diabo se levanta para parar, porque ele sabe que se o Brasil progredisse do jeito que era para ter progredido desde anos atrás, o Brasil era uma grande potência. Mas por que o inimigo aflige tanto a nossa nação? Porque o inimigo sabe que a Bíblia diz que ia se acabar, que o mundo vai se acabar. Antes do mundo se acabar, teria guerra, fome. E o nosso país está sendo atingido, principalmente na área da alimentação, onde produz o alimento. Ele está atingindo com muita força, porque ele sabe que enquanto o Brasil produzir alimentos, ele vai saciar a fome do povo. Né? Aí o Senhor, ele fala que ele está cuidando. Vai chegar o dia que o Senhor vai libertar os cativos de Israel e do Brasil. Porque o Brasil, ele apoia Israel. Né? O Brasil, ele apoia
causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por mim suspira, porque a nação brasileira tem cristão que suspira por justiça. Os cristãos verdadeiros que pregam a palavra do Senhor, a palavra genuína de Deus, que foi colocada na nossa boca para expandir as nações. Ele diz que ele se levanta, porque ele diz que na sua palavra nunca abriu um justo, aleluia, nem lhe dá um pão. E quando eu e você buscam o Senhor verdadeiramente, Ele está do alto do trono da glória, conhecendo a minha oração, a tua oração, o meu e o teu clamor. Aleluia. Mas para isso é preciso eu e você se deleitar de verdade. Não é fingir que está orando. Porque muitas vezes tem alguém que diz que está orando, mas não ora. Né? Muitas vezes, irmão, ore por mim. Nós devemos dizer, irmão, nos ajude. Nos ajude em oração, porque nós somos uma igreja que precisamos estar unidos, de mãos dadas, num só propósito, para adorar o Senhor. Aqui nós somos uma comissão. Uma comissão, ela já foi preparada para estar tudo em união, tudo num só propósito, né? Estar de mãos dadas, uma com a outra, orando, jejuando, clamando ao Deus dos céus, porque só Ele que pode fazer e Ele dá a vitória. Mas muitas vezes, irmãos, tem irmãs na comissão que está naquela contenda um com a outra, não vigia, né? Dá brecha e o inimigo só quer uma brecha para desfazer da outra. Eita Deus! Mas o Senhor está dizendo aqui nesta noite: dos meus eu cuido. Os meus eu conheço o coração. Eu conheço do profundo e escondido dos meus escolhidos neste lugar. Porque eu sou a videira verdadeira e eu conheço os ramos que dão fruto. Eu conheço os ramos que dão fruto e por isso eu trabalho do meu jeito. O Senhor diz que Ele trabalha do jeito dele. Mas se levanta um aqui e outro ali para querer desfazer, para querer diminuir. Aleluia. Em João 15 ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. E quem está em mim tem que dar fruto. Cristo é o cabeça. Nós somos os membros. E o que é que o membro tem que fazer se ele está unido à cabeça? Tem que movimentar. Tem que movimentar. Um corpo é com corpo, cabeça, braço, perna, né? Ouvido, boca, nariz. E todo ele tem a sua função. Ele não pode parar. Não pode parar. Assim a palavra do Senhor, quando ele fala em João 15 que ele é a videira verdadeira, se o ramo não der fruto, vai ser cortado. Mas muitas vezes nós percebemos que tem alguém que está querendo cortar o ramo que dá fruto. E o Senhor diz nesta noite: os meus ramos dão frutos. O ramo que não dá fruto, eu corto e lanço no fogo. Mas eu conheço os ramos que dão fruto neste lugar. Aleluia! O Senhor diz: sou eu quem faço, sou eu quem mando, e ai de quem contender contra mim. Porque o homem quer me ensinar. O homem quer ensinar Deus.
eu sempre medito. Eu medito em pequenos detalhes. Porque Deus, Ele é soberano. Ele mostra através de uma folha, Ele mostra algo para mim, para você, né? E a gente fica assim, Senhor, é o Senhor que faz todas essas maravilhas. Irmãos, um pé de árvore que dá fruto. Muitas vezes o fruto está ali preparado, né? Para alimentar, para suster. Aí vem alguém, usado, não sei porquê, chega ali naquele galho daquela árvore. Aí o Senhor falou no meu coração, assim, é mesmo assim que fazem com os meus dentro da obra. Vem alguém usado, não sei porquê, corta o galho da árvore, desperdiça aquelas frutas que iam alimentar tantas vidas. Glória a Deus. Mas ali foi impedido. Porque chegou alguém usado pelo inimigo, sem sabedoria, sem amor dentro de si, e corta. E desperdiça tantos frutos novos. Tantos frutos que ainda estão verdes. Estão ali sendo preparados para amadurecer, para alimentar. Né? Então eu medito na palavra do Senhor e tudo que Ele me mostra. Muitas vezes não é simples, assim, pequenininha mesmo, o Senhor fala comigo. Me falou no meu coração. É assim dentro da minha casa. Tem pessoas que se preparam na vontade do Senhor para fazer o que apraz o coração do Senhor. Tem sede dentro do coração, o Senhor envia, o Senhor manda, mas muitas vezes surge alguém que não se agrada, porque quer que seja do jeito dele. Mas Ele já falou nessa noite, neste lugar, através do nosso pastor. E é Ele que faz todas as coisas. Né? Já falou também através do nosso diácono, na passagem de Miqueias, que para esses daí, eles se preparem, porque o ai vai ser grande. O ai vai ser grande. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É o Senhor quem prepara todas as coisas. O salmista reconhecia aqui, aleluia, que sozinho ele não ia vencer, que sozinho ele não ia superar as dificuldades que ele estava enfrentando, a opressão, a perseguição e morte. A cilada era grande. Quantas vezes estão armando cilada para mim e para ti? Aleluia. Mas a minha e a tua armadura é a palavra do Senhor. É na palavra do Senhor que eu e você se fortalece, né? E vence as ciladas do inimigo. Aleluia. Louvado seja Deus. O salmista também diz no Salmo 23, quando a nossa pastora sempre deixa aqui para nós, né? Que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas quando ele diz nada me faltará, ele não está se referindo que ele não ia enfrentar perseguições, que ele não ia enfrentar escassez, que ele não ia enfrentar doença, né? Ele está dizendo aqui nesse Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, mas em meio a todo esse caos, Ele não me deixa só. Em meio a toda perseguição, Ele é o meu pastor, Ele está comigo todos os dias. Porque estando eu com Ele, pode faltar o que faltar, mas eu não vou perecer. Aleluia. E muitas vezes nós não entendemos como o Senhor está falando. Né? É preciso a gente abrir os olhos espirituais para ouvir a voz do Senhor. Porque se nós não abrirmos os nossos ouvidos, aleluia, o inimigo ele vai entrar, ó, vai achar brecha e vai distorcer tudo aquilo que o Senhor já colocou no meio do teu coração. Então é
preciso vigilância. É preciso que nós sejamos a igreja prudente, a noiva vigilante que reserva o seu azeite para o dia do Senhor. Porque esse dia está próximo e nós temos que nos preparar cada dia. Está na posição para que Ele venha nos preparar, porque é Ele quem nos prepara. Né? Aleluia. Não adianta eu chegar aqui e querer aparecer. Não. Que Ele cresça e que eu desapareça. Mas que eu venha não somente falar aquilo que Ele colocar na minha boca. Porque Ele disse para Jeremias. Jeremias temeu. Disse: quem sou eu? Eu sou uma criança. Era ainda jovem, quando Deus separou ele para entregar os decretos das nações. Mas o Senhor disse para ele: não digas que és uma criança. O que eu colocar na tua boca, tu vai falar. Olha. E eu tinha mania de dizer isso. Deus, eu não sei fazer. Eu não sei falar. Eu tenho vergonha. Aí o Senhor disse para mim: quem és tu nas minhas mãos? Um caco de barro que eu moldo todas as vezes que eu quero. Glória. Aleluia, glória a Deus. Se eu te chamei, é porque eu que vou te preparar. Sou eu que vou colocar as palavras. Porque eu sou do teu coração. Então, nesta noite, irmãos, vamos tão somente continuar abrindo os nossos corações, o nosso ouvido para ouvir a voz do Senhor. Vamos deixar de apontar, vamos deixar de criticar. Porque ramo ele tem que dar fruto. Mas muitas vezes aparece alguém que quer cortar. Muitas vezes tem pessoas que dizem: não precisa. O Senhor disse: sou eu que capacito os pequenininhos. São os pequenininhos. Ele que separa, Ele que prepara. Aleluia. O projeto é dele. Aleluia. A preparação é dele. Ele chama no tempo dele e como Ele quer. Foi assim com os profetas. Foi também assim com Samuel. Ele não sabia como o Senhor chamou. E muitas vezes precisamos de alguém, quando a gente não conhece a voz do Senhor, precisa eu e você chegar diante de alguém que já tem mais experiência e pedir um conselho. Né? Pedir um conselho. E nós estamos aqui para isso. Para ouvir uns aos outros. Para fazer a obra com ordem e decência para o Senhor, para que agrade a Ele. Porque o tempo está difícil e o inimigo está entrando dentro dos templos para se andar na vida do povo, na vida daqueles que não vigiam. Para que os do Senhor, que já estão chamados, que está separado, venham se perder. Porque o inimigo, ele já sabe lá fora quem é dele. Nós não temos que estar aqui com o pé em cima do muro, não. Temos que ter consciência do lado que nós estamos. Né? Porque muitos que chegam, como eu já falei aqui anteriormente, aqueles que chegam batendo nas minhas costas, nas tuas costas, que Deus é quem conhece o coração. Porque muitas vezes, irmãos, eu digo isso porque já aconteceu. E alguém, eu saber que a pessoa falou determinadas coisas, e até hoje ela não sabe, mas ela é engraçada. Me paparicava, disse que eu era linda. E depois eu soube. E não é de fora. São perseguições que começam dentro da nossa casa. Começa no meio dos nossos irmãos. Para não querer ver eu e você crescer. Né? Mas que Deus, na sua infinita bondade, nesta noite, repreenda toda essa fúria do inimigo. Todo aquele que adentrar por estas portas seja selado. E que o mal
mal fique lá fora. No nome de Jesus, que o mal não vai prevalecer. Jamais ele vai prevalecer no meio do povo de Deus. Que nós tenhamos essa consciência de buscar mais e mais do Senhor, para que essa obra venha crescer. E que o Espírito Santo do Senhor venha contagiar mais e mais esse ambiente. E que a glória do Senhor resplandeça neste lugar. Repreendendo todo o espírito de separação, todo o espírito de inveja, de calúnia, tudo aquilo que se levanta para parar a obra de Deus. Porque os planos do Senhor são maiores que os meus, Deus Deus. Amém? E desde já eu agradeço essa rica oportunidade que foi concedida. E que o Senhor a cada dia ele venha colocar as suas palavras na minha boca e me direcionar. Porque eu não quero falar nada que venha de mim, mas que venha do Senhor, para que a igreja venha ser edificada da parte dele. Porque eu sou simples e pobre. Ele conhece as minhas fraquezas e só ele sabe. Mas que ele faça a vontade dele. Amém? E desde já eu agradeço. Glória.